Livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo discípulo amado, o apóstolo João, quando mesmo estava aprisionado na ilha de Patmos. Para nós podermos entender, João ele é enviado para Patmos como uma retaliação, uma perseguição que o imperador romano Domiciano havia imposto aos cristãos que estavam propagando a palavra do Senhor. Domiciano havia se intitulado como Senhor Deus e exigia que todos o chamasse ou reverenciasse o mesmo com este nome. E a palavra diz que a revelação de Jesus Cristo veio a João através do anjo que foi notificado para que João pudesse entender as coisas que em breve iriam acontecer. Quando eu olho o começo do livro de Apocalipse, eu entendo que o projeto do inimigo de frear, de travar o evangelho, tentando amordaçar a boca do apóstolo João, achando que o mandando para a ilha de Patmos, o mesmo estaria fora de eminência, fora do foco, e o evangelho podia ser combatido. Não esperando Domiciano que, dentro da ilha de Patmos, Deus estava preparando uma revelação maravilhosa de desvendar os selos para poder mostrar a João o que estava prestes, o que ia acontecer em breve. O versículo 3 do capítulo 1 é muito importante para que nós possamos meditar nesse estudo. Fala que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardas as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, ele recebe essa revelação endereçada às 7 igrejas da Ásia, para que as mesmas pudessem ouvir do eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que elas pudessem ouvir do Senhor o que o Senhor tinha para aquelas igrejas no momento. Igrejas que eram intituladas com o nome de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas essas que o Senhor veio com uma palavra apresentando ao anjo da igreja. Igreja estas que o Senhor veio apresentando a característica dessas igrejas. Igreja essa que o Senhor veio tratar com essas igrejas. O ponto forte de elogio que tinham, o ponto fraco que elas tinham. E o mais importante é que no final há uma recompensa para aqueles que vencem. A igreja vitoriosa do Senhor que vence, ela tem a garantia de poder receber do Senhor uma recompensa. Recompensa essa que está designada para aqueles que serão os remidos, lavados suas vestes no sangue do Cordeiro. E João, ao receber esta revelação, ele começa a escrever essas cartas. Cartas de consolo, cartas de exortação, cartas de aconselhamento, para que essas igrejas pudessem entender que o Senhor estava no meio delas, que o Senhor se fazia presente no meio delas. E o livro de Apocalipse, até no capítulo 3, vem trazendo sobre o que? Sobre essas cartas. E o mais importante do livro de Apocalipse é o amor. Apocalipse veio revelar o grande amor que Deus tem pela humanidade. O grande amor que Deus tem para que ninguém se perca.
o grande amor que Deus tem para que todos possam realmente entender qual que é a vontade de Deus para cada um de nós. Observamos que quando ele fala com as igrejas, ele traz uma mensagem de esperança para elas. Que o momento da luta, da tribulação ou da perseguição que podiam estar passando não seria o suficiente ou a causa principal para elas desistir do foco que é do Senhor Jesus. Nós vamos meditar mais no livro de Apocalipse. Entenda que as cartas para as 7 igrejas que estão na Ásia se encaixam, nos representa hoje para poder nós buscarmos a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, diz assim: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Fala assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer maus. E puseste a prova os que dizem-se apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. Só que João tem também uma reprovação e diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí ele fala assim: olha, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E fala assim para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, foi uma exortação para a igreja de Éfeso, que ela precisava buscar verdadeiramente a essência, o primeiro amor e voltar às boas obras. A segunda carta, intitulada para a igreja de Esmirna, diz que fala da seguinte forma: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. O que o anjo está dizendo? Que a igreja de Esmirna sabe das obras dela, da tribulação e da pobreza, mas é uma igreja rica. Uma igreja perseverante, que apesar da pobreza eminente que mostra, da tribulação que se passa, ela é rica. E fala assim: ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, ela era rica da presença de Deus, cheia de unção da presença de Deus de uma forma especial. Quando nós pegamos a igreja de Pérgamo, ele diz que sabe as obras, que habita, que é onde está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, que Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então vem uma reprovação para essa igreja dos falsos ensinamentos que ela tinha. Igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas obras últimas, que as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina engano os meus servos. Vem uma reprovação para essa igreja por não doutrinar pessoas que se dizem profetizam e levam as pessoas ao erro. Nós temos também no capítulo 3, para poder finalizar, com a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Sardes diz: eu sei as tuas obras, que tens o nome do que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Uma reprovação da parte de Deus sobre a igreja de Sardes. Filadélfia, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode a fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só, como guardaste a palavra
na minha paciência também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É uma igreja que seria guardada da tentação, da tribulação. E diz ainda, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca vai sair. E encontramos a última carta para poder finalizar sobre o que? A igreja de Laodiceia. Eu quero me deter um pouquinho nessa igreja de Laodiceia. Diz assim, e o anjo que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Deus começa já reprovando o estado da mornidão espiritual daquela igreja. Uma igreja aparente que se mostrava que estava muito bem, que tinha uma falsa religiosidade, uma falsa unção, que se dizia até que eram os cristãos, mas Deus diz que eles não eram nem quente nem frio, era morno. Estavam na mornidão espiritual. E ele diz assim, que está a ponto de vomitar aquela igreja. Como dizes, a igreja se achava que é rica, que está enriquecida e de nada tem falta. E o Senhor fala, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. A riqueza de uma igreja não está na aparência dela. A riqueza da igreja não está na vestimenta dela. Não está na elegância do templo, na elegância das poltronas, na elegância dos seus ministrantes. Não está no melhor aparelho de som, não está na melhor ornamentação. Mas a igreja do Senhor que é rica, é a igreja cheia da unção, da autoridade de Deus exercida na terra. Essa é rica. E o Senhor dá um recado para Laodiceia. Diz assim, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio para que vejas. O que é que o Senhor está falando? Assim, olha, busca o Espírito Santo de Deus, para que seja rico. Lava as vestes no sangue do Cordeiro, para que sejam brancas e alvas, brancas como a neve. E fala que do colírio para os olhos, para que aquela escama e aquela venda que ele se achava que estava muito bem, pudesse cair por terra. E o Senhor fala assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor vem com uma mensagem de conserto para Laodiceia, para que o padrão pudesse mudar, voltar para o verdadeiro amor, buscar a presença de Deus e fazer conforme a palavra do Senhor. E ele fala assim, depois que ele repreende, ele fala assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que o Senhor está dizendo? Igreja de Laodiceia, eu estou à porta batendo. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e deixar que eu entre dentro da sua igreja, nós somos a igreja, eu entrarei, eu cearei contigo e você comigo. O que o Senhor está falando? Que a igreja de Laodiceia fechou a porta da entrada do Espírito Santo de Deus. E uma vez que a porta foi fechada, a igreja começou a perder a visão do reino, perder a visão da essência do Evangelho e o propósito dela na terra. E o Senhor dá uma esperança para Laodiceia. E é o que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia tinha uma grande esperança que o Senhor estava dando. E uma grande recompensa de assentar o trono do lado do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia especial. E que o livro de Apocalipse ele possa trazer a revelação de Deus na sua vida
em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo estudo.